Pessoal, lá daquele vídeo, o vídeo anterior, né, que eu postei o vídeo das características da função seno, aquelas duas últimas características que a gente viu, são essas características que estão aqui. Tá vendo onde está passando o cursor? É essas características. Elas são características, quando a gente vê assim, aí, ó, desse jeito que tá, fica abstrato de conseguir entender o que isso aí significa, não é? A gente fala, ó, dado K pertencente aos inteiros, a função f é crescente para esse intervalo e decrescente para esse intervalo. Tem o exemplo, né? Isso aqui é a mesma coisa que eu coloquei na lousa, tá? E aqui também, ó, dado K pertencente aos inteiros, f de x é maior do que zero para esse intervalo e menor do que zero para esse intervalo. Tem aqui o exemplo, beleza? Mas assim, quando a gente tem essas coisas aí, né, fica um pouco estranho da gente conseguir entender só vendo os números aí. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi gravar esse vídeo aqui, né, um complemento daquele vídeo anterior, do vídeo antes desse, características da função seno. Aí agora vai ser características da função seno, só que no GeoGebra. Só que eu vou dar ênfase apenas nessas duas características aqui. Porque as outras, fica claro lá na lousa, eu mostrei, desenhei o gráfico lá no começo e tal. Aquelas lá, fica mais claro de conseguir entender, ok? Essa daqui, essas duas em especial, não fica tão claro assim da gente conseguir entender, tá? Então, por isso que eu vou estar trazendo aí elas aqui no GeoGebra. Então, olha só. Quando a gente fala dado K pertencente aos números inteiros, já começa a abstração por esse K. Aí a pessoa fala, bom, mas o que é esse K? Esse K, ele é o número de voltas que você dá aqui na circunferência, certo? O K é o número de voltas que você dá na circunferência. Então, olha só. Aqui, f é crescente para esse intervalo. Menos π sobre 2 mais 2kπ, né? E π sobre 2 mais 2kπ. Como que a gente faz para ver, né, qual é o intervalo aí de fato que a função ela é crescente? Eu vou pegar aqui já, ó, o comecinho da minha função. Eu vou pegar, inclusive, aquela parte, né, que eu fiz lá na lousa. Olha só esse valor aqui, ó, menos π sobre 2. É o valor que está aparecendo aqui, concorda? Ó? Menos π sobre 2, aqui está menos π sobre 2. Pega o ponto que corresponde ao menos π sobre 2, está aqui, ó, que vale menos 1, é esse ponto aqui. Esse ponto a gente chama de ponto de inflexão. Eu vou até pegar aqui o ponto, ó. Eu vou botar aqui um ponto para não ficar abstrato que eu estou falando. Esse ponto aqui que eu coloquei aqui, ó, a gente chama de ponto de inflexão. Por quê? Porque quando a função vinha aqui, ó, ela estava descendo, descendo, descendo. Aí ela chega aqui, ela começa a subir, subir, subir. Então, ó, deste ponto até esse outro ponto aqui, ó, deixa eu ver se já vai aparecer o ponto. Vai. Desse ponto até esse, a gente chama de função crescente. Porque olha só, a função ela está como uma montanha, ó, subindo, 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 subindo. Eu não vou entrar aqui nos critérios técnicos de função crescente ou decrescente, porque se você quiser saber os critérios técnicos, tem aqui na minha playlist que chama função. Inclusive, eu até... Deixa eu abrir aqui meu celular para mim ver exatamente qual que é o nome dessa playlist, porque aí fica mais fácil de eu falar aqui para vocês. Olha só. Funções. Tem 63 vídeos. O primeiro vídeo é Por que estudar funções? Introdução. A playlist está como funções. Lá nessa playlist, a gente vai ter lá função crescente, função decrescente. Lá eu explico, né? Eu explico claramente a taxa de variação da função e tal. E aí você consegue entender a ideia
teórica mesmo de função crescente e decrescente. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque isso é visual, né? Todo mundo acredita que está conseguindo ver que isso aqui está subindo, aí aqui inflexiona, aqui começa a descer, aí aqui volta a subir, aqui começa a descer. Isso fica claro, certo? Então, esse intervalo aqui, ó, esse valor π sobre 2, menos π sobre 2, desculpa, até o π sobre 2, ela é crescente. Bom, aqui a gente não deu uma volta completa na circunferência. Por quê? Para mim dar uma volta completa na circunferência, eu tenho que sair aqui do 2, do zero, né? Ó, saio aqui do zero, eu ando, chego no 2π. Isso é uma volta completa. Agora, se eu saio daqui do zero e eu ando até o π sobre 3 aqui, eu não andei uma volta. Eu andei π sobre 3, certo? Eu só ando uma volta se eu andar tudo até o 2π. Aí suponha, eu andei até o 2π, aí eu continuei até o π sobre 2. Eu andei 2 voltas? Não. Eu andei 2 voltas e 1/4 de volta, né? 2 voltas mais 1/4 de volta, né? Eu não andei 2 voltas. Eu iria andar 2 voltas se eu tivesse voltado de novo aqui ao 2π, que aí seria o 4π, né? Certo? Então, aqui, nesse intervalinho aqui, a gente não andou uma volta. Então, o valor do K vale 0. Aí, na hora que você faz 2 vezes 0 dá 0. 0 vezes π dá 0. E aí fica só o menos π sobre 2, que é esse valor que está aqui. E como aqui também o K também vale 0, anula essa parte e sobra só o π sobre 2. E aí a função ela é decrescente no intervalo que vai do π sobre 2 até o 3π sobre 2, sendo o K 0. Por que que o K é 0? Porque eu estou trabalhando aqui só sem dar uma volta completa na circunferência. Certo? Estou trabalhando sem dar uma volta completa na circunferência. Então, vai ficar aqui o π sobre 2, que já tem o ponto aqui, ó, até o 3π sobre 2, que eu vou colocar o ponto aqui, ó. Então, esse intervalo que vai do π sobre 2 até o 3π sobre 2, a minha função ela é decrescente, ó. Aqui é o ponto de inflexão, e aí ela começou, ó, a descer, 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 até que aqui ela volta a subir. Aí, olha só. Aqui, eu disse para vocês que uma volta completa na circunferência, ela é caracterizada por uma crista e um vale, certo? Você só dá uma volta completa na circunferência quando você tem uma crista e um vale. Então, vamos começar daqui, ó. Se eu passar aqui do 2π, aí eu já dei uma volta completa na circunferência, certo? Eu já dei uma volta completa na circunferência. Então, imagine aqui, ó, o K sendo 1. Isso é importante vocês entenderem, porque eu vejo muita gente fazer confusão. Inclusive, pessoas, às vezes, na hora de explicar, faz confusão. Então, é por isso que eu já estou explicando, deixando bem claro. Tem que tomar cuidado, porque quando você não passou aqui do 2π, ó, o 2π é 360. Quando você não passou dele, você não deu uma volta completa na circunferência. Aqui para trás, ó. Ai, caramba, deixa eu tirar aqui esse negócio do ponto. Aqui para trás, você só dá uma volta completa quando você chega aqui no menos 2π. Você deu uma volta, tá aqui, ó. Tem um vale e uma crista. Chegou no menos 2π, você deu uma volta completa na circunferência no sentido horário, né? E aí os valores aparecem negativos. Aqui é a mesma coisa. Você dá uma volta completa na circunferência, ó, até o 2π, no sentido anti-horário, né? No sentido normal da circunferência. Vou até colocar aqui para a bolinha começar a correr, ó. Eu dei uma volta completa na circunferência, ó, ó lá. Quando eu dou uma volta completa, a bolinha para aqui no 2π. Tá vendo? Você viu o movimento aqui, ó? Ó. Então,
Quando eu saio do zero, vou até voltar de novo para vocês verem. Ó. Quando eu saio aqui do zero, tá vendo? Ó, eu vou andar. Ó, ó, presta atenção aqui no arco subindo, ó. Quando eu saio, ó, isso aqui eu não dei uma volta completa. Isso aqui, ó, eu não dei uma volta completa. Ainda tá em 0 voltas. Eu não dei nenhuma volta. Eu dei, ó, 3π sobre 4 de volta. Eu não dei 2π. Eu não dei uma volta completa. Ó. Aqui, eu não dei uma volta completa ainda. Tá vendo? Ó, eu dei 11π sobre 6. Eu não dei 2π. Eu não dei uma volta completa. Tá vendo? Ó, tanto que a bolinha vermelha aqui não chegou no 2π ainda. Agora, quando eu ando tudo, aí eu vejo, sim, chegou no 2π. Agora sim eu dei uma volta completa. Aí, se eu continuasse, ó, suponha que eu continuei e eu parei aqui no π sobre 4. Eu dei 2 voltas? Não. Agora eu estou na primeira volta. Aí eu continuo andando, aí eu venho aqui para 2π sobre 3. Eu dei 2 voltas? Não. Ainda estou na primeira. Se eu ando, aí eu venho para 2π, agora sim, 2 voltas. Aí eu continuei. Eu dei 3? Não, ainda é 2. Eu só dou. A quantidade de voltas, ela só é contabilizada quando você tem começo e fim. Começo e fim. Começo e fim. Certo? Se você parar no meio do percurso, ainda é a volta anterior. Ok? É importante você ter bem isso frisado na sua cabeça, porque senão não vai entender essa parte aqui. Certo? Então, ó, para o K igual a 1, a gente está já na primeira volta. Então, a gente vem aqui na expressão e substitui o K por 1. Né? Então, na primeira volta, tira o K aqui e bota 1, faz a conta, né? Tira o mínimo, você vai ver que vai dar 3π sobre 2. Certo? Que vai ser esse ponto aqui, ó. 3π sobre 2, depois até o 5π sobre 2, que aí já vai ser aí a primeira volta, certo? E aí ela é decrescente com o intervalo que vai de 5π sobre 2 até o 7π sobre 2. Onde está o 5π sobre 2? Deixa eu pegar o ponto aqui de novo, deixa eu ver se eu arrasto esse ponto para cá. Olha só, aqui está 5π sobre 2, e ele vai até o 7π sobre 2 sendo decrescente, ó, 7π sobre 2 está aqui. Gente, perdão pela tosse, tá? É porque eu já estou há um tempão sem gravar vídeo por causa da tosse. Se eu for esperar passar a tosse, eu não vou terminar de gravar esses vídeos nunca. Então, ó, tá aqui o 5π sobre 2, né? Desculpa, aqui, ó, né? O decrescente, 5π sobre 2, ponto de inflexão, aí ela tá decrescendo. Aí eu chego aqui no 4π, ó, eu já dei a segunda volta, né? Aí aqui o 4π, ó, neste pontinho é caracterizado a segunda volta, certo? Se eu continuo, ó, aí se eu venho do 7π sobre 2 até o 9π sobre 2, a função ela é crescente, né? Ó, se eu saio daqui e venho para cá, ela está crescendo. Aí se eu saio do 9π sobre 2 até o 11π sobre 2 aqui, ó, ela também é decrescente agora, né? Então, é interessante você ver esses intervalos e você... Perdão. E você fazendo a brincadeira aqui, né? Ó, substituindo o K aqui pelos valores. E esse daqui, ó, a outra característica, dado K pertencente aos inteiros, f de x é maior do que zero, para o intervalo que vai de 2kπ até π mais 2kπ. Então, olha só. Substitui o K por zero, ou seja, eu não dei a primeira volta ainda. Se o K for zero, vai anular isso daqui e vai sobrar só o π. Onde está o π? Está aqui. Joga zero aqui também, né? Vai anular tudo aqui. Ah, desculpa, na realidade aqui, ó, aqui tem uma vírgula, né? Não estava enxergando a vírgula, desculpa. Aqui vai dar zero. 2 vezes zero dá zero, 0 vezes π dá zero. Vai ficar 0 e π, né? Ó, aqui que vai anular. Vai ficar 0 e π.
Então, o intervalo que vai de 0 até π, os valores são maiores do que zero, né? Ó, se você pegar essa crista aqui, qualquer valor entre o intervalo de 0 até π, os valores são maiores do que zero. Ó. Pega esse valor aqui, olha o y maior que zero. Esse valor, olha o y maior que zero. Aqui o ponto, ó, 1 maior que zero. Agora pega o intervalo que vai de π até 2π, que seria essa outra parte aqui. Aliás, ele fez por outro lado, né, ó. Aqui ele mas tanto faz, ele fez por outro lado, mas tanto faz. Olha só. Substitui o k por zero, vai ficar menos π. Esse outro lado aqui, o k sendo zero, vai anular, então vai ficar menos π zero. Se você pegar o intervalo que vai aqui, ó, do menos π e o zero, os valores são negativos, são menores do que zero. Lembrando que quando eu falo f de x, eu estou me referindo aos valores da função. E os valores da função eu olho no eixo y. Então, os valores da função aqui no intervalo que vai de menos π até zero, né, é todos negativos. Ó. Qualquer valor que você pega aqui nesse vale, evidentemente já está, né, abaixo do eixo x, então todos os valores aí vão ser menores do que zero. Aqui ele fez, ó, para o k igual a 2. O k igual a 2 foi na segunda volta. Então, aqui no 2π eu tenho uma volta, aqui no 4π eu tenho duas voltas. Então, de 4π até 5π, ó, do 4π até o 5π, eu tenho os valores maiores do que zero. Os valores da minha função são maiores do que zero, porque está acima do eixo x. Então, todos os y vão ser maiores do que zero. E o valor da função é menor do que zero, para o intervalo que vai de 3π a 4π, ó. De 3π a 4π é um vale, ó, está abaixo do eixo x, os valores são negativos, certo? Viram, né, que fica bem mais fácil da gente conseguir notar essas coisas quando a gente está olhando o gráfico, né? Na lousa, quando a gente fala, se eu só falar isso aqui, né, quando eu só falo isso, fica abstrato, evidentemente. Mas quando a gente começa a mostrar aqui, fica um pouco mais claro, um pouco mais nítido de conseguir entender, certo? Então, espero que tenha entendido isso daqui, ok?